Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo que seus sonhos. Professor Heitor Grilo aqui com vocês e dessa vez fazendo aqui uma correção aqui de uma prova. Agora é a hora da gente fazer a correção da prova de língua portuguesa. Não adianta, né? Tem que estudar todas as matérias, todos os eixos. E ó, essa aqui é a última prova que teve, tá? Do ensino fundamental. Então eu vou fazer ensino médio, posso fazer? Vale a pena também, tá? Se fosse o contrário, se você for fazer a de fundamental, eu falo, faz só a prova de fundamental. Agora, quem é de ensino médio, é legal fazer tanto de fundamental quanto de ensino médio, tá bom? Então a gente vai colocar todas aqui no canal para vocês, tá? Então a gente vai começar aqui a questão número 1. Antes disso, não esquece, hein? Dá aquele like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E olha, comenta aqui depois, tá? O que você tá achando, divulga aí pra galera, porque isso ajuda muito na continuidade aqui do canal, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Começaram todos eles a me chamar de doutor, a mangar de mim, me enganar, me aconselhando a procurar esse e aquele, que era um bom professor. Eu passava um dia inteiro procurando por fulano para, quando achava, saber que o sujeito era maluco. Dos muito loucos que haviam, um dos que já amanheciam afogados na cachaça. Por fim, vi que as bodegas dali não vendiam livros, nem um lápis, nem papel. Pensei em aprender com as placas escritas pelas suelas, mas sempre que eu perguntava o que uma placa dizia, o outro, sem nem olhar, respondia as mesmas palavras que não iam servir para quase nada. Compro ouro. Tá? Esse aqui é um texto de 2012 chamado Ouro Dentro da Cabeça. No relato de sua experiência no garimpo, então já está falando aqui da exploração de metais preciosos, principalmente do ouro, tá bom? O narrador retrata uma realidade em que? Aqui você tem que saber um pouquinho também da concepção, né, histórica e tudo mais, mas pelo texto você consegue, né? Então, letra A. Disputa pelo ouro estimula a violência. B. Incerteza no sucesso leva ao alcoolismo. C. Informalidade substitui a falta de professores. E D. Escassez do letramento afeta o convívio social. Né? Pessoal, então vamos lá, né? O que você tem que entender? Primeiro, você olhando para o texto, né? O que ele fala? Ele começa falando um retrato pessoal, né? do eu lírico, falando que todos chamavam de doutor de maneira irônica para ele, né? Que ele tinha que procurar um bom professor e tudo mais. E pelo texto, você percebe que ele utiliza certas palavras também, né? Relatando tudo aquilo que ele passava, né? E tudo mais, né? Que ele realmente devia ler mais, deveria ter mais livros, segundo o texto, né? Que nem sempre ele compreendia, né, as placas escritas pelas suelas e tudo mais. Então, isso, basicamente, né? O que é essa não conseguir ler, né? Não conseguir ler, como ele relata várias vezes no texto. Tem a ver com a violência, com o alcoolismo, ou que ele não teve acesso a professores, né? Inclusive em nenhum momento fala isso. Não, a única que sobrou, se você ler o texto e refletir sobre ele, é a letra D, tá? Que escassez do letramento afeta o convívio social. Resumindo, pessoal, ele socialmente, as pessoas que estavam ali à volta não respeitavam, né? Porque todos, inclusive ele fala, quando eles mangam de mim, quando eles caçoam de mim, tentam me enganar, justamente, né? Ele se afastava socialmente das pessoas justamente porque ele não tinha o letramento que as outras pessoas tinham, ok? Então, interpretação de texto básica, questão número 1, só pode ser a letra D de dado. Tranquilo? Questão número 2, impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado, brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo, né? Aqui tem uma ligação, né, da questão da cor de laranja, que tem a ver com o amanhecer do sol e tudo mais, tá? Então, agora vamos ver o que ele quer. A percepção impressionista do eu lírico, né, decorre da letra A, memória na reconstituição da infância. Pessoal, em algum momento no texto ele fala da infância dele, né? Não, tá? Letra B, valorização do pai graças ao trabalho. Se ele tivesse dado aqui, presta atenção, hein, no pulo do gato.
Se ele tivesse dado adjetivos qualificando o pai, eu até poderia ser essa questão, tá? Mas quando ele fala do pai, ele simplesmente, né, o pai, substantivo normal, ele não fala meu querido pai, meu trabalhador pai. Não, ele fala meu pai pintou a casa, ponto. Ou seja, ele não dá adjetivos. A ausência de adjetivos faz com que a gente não marque a questão número B, tá bom? Então vamos lá, letra C. Confusão entre fatos antigos e atuais. Lembra, em Enseja sempre tem uma questão, uma alternativa que não tem muito a ver, tá, pessoal? Isso é de propósito. E ele não fala de uma confusão entre passado e futuro e presente, enfim, não fala nada disso no texto, mesmo para te confundir, tá? E a letra D, vamos ver, pode ser. Identidade entre a natureza e as cores. Tá vendo, pessoal? Às vezes o simples é o certo, né? Pessoal, você acha que tem uma ligação entre a natureza e as cores? Tem. O que é a ligação da natureza? Quando ele fala do amanhecer, ok? Tem a ver com sol e tudo mais. E as cores? Porque ele falou, pessoal, que a parede está pintada ali de laranja. Portanto, identidade entre a natureza e as cores, na questão número 2, letra D, de dado. Questão número 3, um ladrão seria mais delicado. Depois do acordo do divórcio, uma amiga recebeu de volta o carro que estava com o ex. O carro veio com 3 multas, IPVA vencido dos 2 últimos anos, pneus carecas, sem rádio, bancos mofados, janela trincada, perda de garantia por atraso na revisão. Ele não se interessou em preservar o bem em comum, ou demonstrar que tinha capricho com o que não era dele. Cuidou do veículo do mesmo jeito que cuidou da relação. No fundo, ela nem precisava explicar para ninguém o motivo do fim do casamento. Era só oferecer carona. Ok. Coerente com os fatos narrados, o desfecho sintetiza um ponto de vista do narrador, né? Que se constrói a partir do conflito conjugal provocado pela rotina, B, interesse masculino na partilha dos bens, C, problema financeiro vivenciado pelo casal e D, comportamento desleixado de um dos cônjuges. Vamos lá, letra A. E realmente ele fala do conflito conjugal, tá? Mas ele não fala que era por causa da rotina que eles se separaram. Em nenhum momento do texto, se você ler com calma, ele fala que foi por causa da rotina, tá? Ele não justifica que foi por causa disso, tá? Ele não cita a palavra rotina no texto. Então não pode ser letra A. Letra B. Interesse masculino na partilha dos bens? Muito pelo contrário, né? Ele ia acabar até deixando o carro para ex e de maneira até desleixada e tudo mais. Letra C. Problemas financeiros vivenciados pelo casal? Não pode ser. Tanto é verdade que eles tinham um carro, ok? Então não é bem por aí, tá? Você podia até justificar, Heitor, mas ele não pagou as multas, o IPVA, talvez seja financeiro. Mas outras qualidades ou falta delas ali do carro também não tem a ver com dinheiro, mas sim com menosprezo, né? Com algo que foi dos dois. Né? Nem todo, para banco mofado, é mais pelo jeito que você cuida do carro, não pela falta de dinheiro ou ter muito ou ter pouco, ok? Então, letra D, né? Vamos ver? Comportamento desleixado de um dos cônjuges. Exatamente. De quem? Mais especificamente, do marido. Portanto, questão essa aqui foi mais fácil também. Questão número 3 só pode ser a letra D de dado, ok? Então, vamos para 4 resolver esta questão. Questão 4. Esses folhetos de feira, que chamamos de cordel, com as regras definidas com seu formato fiel, esse é todo brasileiro e nós temos a granel. Cordel é literatura, põe o romance no verso, traz ciência, conta história, que se passou no universo. Abre o olho do leitor, se um governo é perverso. Ok? A importância social, atenção, hein, do cordel destaca no texto é o seu poder de. Olha, para responder isso, né, ele fala no começo e fala no final. Então vamos lá. Levar informação ao leitor. B. Assumir um papel didático. C. Promover o entretenimento. D. Comover com histórias de amor. Tá? Pessoal, quando ele fala, né, e principalmente no final, que o cordel ele é várias coisas, certo? Só que ele retrata no final que o cordel também é um relato daquilo que se passou no universo, ok? E ele abre o olho do leitor. O que significa? Que traz ao leitor uma reflexão crítica, tá? E quando ele fala, se um governo é perverso, o cordel ele abre os olhos. Ou seja, é uma crítica social.
né, a toda qualquer poder ali de governo que não esteja de acordo com aquilo que a sociedade onde ele governa está de acordo, tá bom? Então, o final, ele, como a grande maioria, inclusive, dos poemas e textos que aparecem na sua prova da seja, ou geralmente ou é no comecinho, ou é no final, ou são as últimas palavras, tá bom? Nesse caso, os últimos 2, 3 linhas aqui do seu poema você consegue interpretar, tá? Então, o objetivo, a importância social, olha a pergunta, hein? Não é de levar informação, é também, mas não é a importância social. Ele tem um papel didático de ensinar? Não, em nenhum momento ele falou isso. Promover o entretenimento, ele também não cita isso, tá bom? Então, a gente tem somente como alternativa aqui, né? É a letra A, tá bom? Levar informação ao leitor, tá? Ele não fala de amor, não fala de entretenimento e nem desse papel didático. Então, ele quer levar informação, tá bom? Então, a questão número 4 só pode ser a letra A de amor. Questão número 5, aqui se você não conhece, esse rapaz aqui, o Charlie Chaplin, tem vários filmes dele, né? Mestre do cinema mudo, é bem interessante, tá? Tem muita coisa ali no comecinho ali do século XX, tem muitos filmes deles, tá? Na imagem, a caracterização do personagem Carlitos é intensificado por meio do, né? Então ele quer saber qual é a marca característica do Charlie Chaplin, né? E quem viu, né, os filmes todos, né, conhece. A gente chegou até a falar da aula dele, né? Então quem viu a aula aqui eu acho que mata de primeira. Ele basicamente quer saber, olha, qual que é a característica onde ele sempre aparece nos filmes? É sempre, né, aquela roupa que ele usava, né, com aquele chapéu, né, e aquela maquiagem que ele tinha que diferenciava, né, além, claro, né, de toda a personificação dele, tá? A presença de animal em cena não era sempre, tá, que aparecia. Esse olhar para as atrizes, tá? Apesar dele ter um olhar, mas essa não era o reconhecimento dele, tá? E nem de simples objetos, né? Depende muito, né, do filme que a gente está falando, mas ele era muito conhecido, sim, tá? Pela sua roupa e pela sua maquiagem. Portanto, questão número 5, tranquilinha, né? Para quem assistiu a aula, sabe, a gente falou dele, é a letra A de amor. Questão número 6, figura 1 e 2, né? Tem uma caricatura aqui no 2, tá? E a figura 1, pessoal? A figura 1 é uma fotografia do poeta Carlos Drummond de Andrade. A gente falou, né, sobre isso em aula. A figura 2 é um retrato desenhado do mesmo poeta, cuja forma de representação artística é, né? Eu acabei um pouquinho falando, sem querer falei, né? Resposta. Então vamos lá. É uma charge? Não, não é uma charge. Por que, Heitor, que não é uma charge? Porque a charge você tem que ter aquela divisão em quadrinhos, lembra disso? Né? E geralmente você tem um texto verbal e não verbal, ou seja, você tem uma imagem e algo escrito, beleza? Então a gente descarta. É um cartoon? Cartoon é muito genérico, pessoal. Cartoon é desenho. Tanto é que a gente nem cita isso em aula, né? Se você não aprendeu em aula, relaxa, não é alternativa. C, a gente falou sobre a caricatura 1 zilhão de vezes, né? O que é uma caricatura? Quando você pega uma imagem real e, né, você vai redimensionar certas partes da pessoa ou do objeto, enfim, que seja, que merecem grandes destaques, tá? Então, os óculos, que são muito marcantes, o queixo fino e tudo mais. Então, ele pega, né, e faz isso. Portanto, o nome disso, pessoal, uma caricatura, tá? Uma caricatura. Então, a alternativa aqui só pode ser a letra C de casa na questão número 6. Questão 7. Olha só, aqui é um texto, pessoal, do Alto da Compadecida, tá? Antes de ler, vamos ver a pergunta. O texto teatral de Horácio Suassuna tem uma função moralizante. Se você, olha, já agora uma dica, pessoal, se você não viu o Alto da Compadecida, vai assistir, tá bom? Que é muito legal. Bom, o texto teatral de Horácio Suassuna tem uma função moralizante, utilizada também pelos jesuítas durante a colonização do Brasil, com o propósito de... Então, vamos ler o texto. A Compadecida. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não condene, deixe João ir para o purgatório. João Grilo. Para o purgatório? Não, não faça isso assim não. Chamando a Compadecida à parte.
Não repare eu dizer isso, mas é que o diabo é muito negociante. Com esse povo a gente pede mais para impressionar. A senhora pede o céu, porque aí o acordo fica mais fácil a respeito do purgatório. A Compadecida. Isso dá certo lá no sertão, João. Aqui se passa tudo de outro jeito. Que é isso? Não confia mais na sua advogada? João Grilo. Confio, Nossa Senhora, mas esse camarada enrolando nós dois. Compadecida, deixe comigo. Peço-lhe então, muito simplesmente, que não condene João. E o Manuel? O caso é duro, compreendo as circunstâncias que João viveu, mas isso também tem um limite. Afinal de contas, o mandamento existe e foi transgredido. Tá? Aqui é um diálogo da Compadecida aqui defendendo o João Grilo. Você viu o filme, você deve aí se lembrar, tá bom? Então o texto, né, tem uma função moralizante, utilizada também pelos jesuítas. Então vamos ver. Letra A. Destacar o papel da mulher na proteção da justiça. É interessante essa alternativa, né? Mas não é o foco fulcral que a gente está falando, tá? Realmente, né? Você pode até falar, Compadecida, né? E tudo mais, né? Nossa Senhora, e aí poderia fazer esse, como ser mulher, né? Podia ser o papel de proteção. Mas será que era esse o objetivo fulcral? Vamos ver o resto. Solucionar a falta de confiança das relações humanas. Ok. C. Motivar o público a pedir além para garantir o desejado. Essa aqui eu acho que é uma questão um pouquinho menos, né, essa que das alternativas que a gente viu. E letra D. Ensinar as virtudes apreciadas pela sociedade em qualquer época. O que a gente tem que entender para não errar essa questão? Essa questão é considerada difícil, inclusive, tá? Se você só lê o texto da Compadecida, provavelmente você vai marcar outra questão. Porém, qual que é a pergunta do ensejo? E é aqui que a maioria das pessoas erra, pessoal. Porque não vê qual é a pergunta do ensejo. Quando ele fala, utilizada também pelos jesuítas durante a colonização do Brasil, os jesuítas, pessoal, por acaso, daquilo que a gente estudou, hein, eles falavam sobre o papel da mulher? Não, né? Eles solucionavam problemas de falta de confiança das relações? Também não. Eles motivavam o público para pedir além do que desejado? Muito pelo contrário, né? Eles tinham aquela ideia, né, na colonização com os índios, justamente de poder controlar, para poder governar ali a região do Brasil. Então, só sobrou a alternativa D de dado. Olha só que interessante. Ensinar as virtudes apreciadas pela sociedade em qualquer época. Tá bom? Então, a alternativa número D de dado é a questão correta para a alternativa correta para a questão número 7. Questão número 8. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico, com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva. Na maior parte das vezes, o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isso não é regra. Considerando-se as diferenças entre jogo e esporte expostas no texto, um campeonato municipal de xadrez é um evento classificável como? Então vamos lá. Ele fala que jogo é o que, pessoal? É uma atividade de caráter lúdico, tá? Com normas livremente estabelecidas pelos participantes. E já o esporte tem regras pré-estabelecidas, beleza? Beleza, então. Ok. Então, ele fala, xadrez é o quê? E aí eu te pergunto, pessoal, o xadrez é um esporte ou é um jogo? Bom, xadrez tem regras? Nossa, tem várias regras, não é verdade? Você jogou xadrez, você sabe o que eu estou falando. Você não pode mexer qualquer peça em qualquer lugar, em qualquer hora. Portanto, a gente já descarta a alternativa B. Ele começa, o xadrez é um jogo. Não precisa nem ler o resto, pessoal. Tá? Nem ler o resto. Risca que não é. Pode ser, vamos ver, esporte, pois possui regras institucionalizadas. Legal, achei a questão bem bonitinha, mas vamos ler a C e a D, porque pode ter uma melhor ainda, tá bom? Modalidade esportiva, pois envolve mais de um participante. Quando ele fala nas características lá em cima, pessoal, volta para o texto, é assim que a gente faz, tá? Quando ele fala sobre esporte, né, ele fala que tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições, tá? Mas ele, no momento, ele caracteriza o esporte como uma modalidade que tem mais de um participante.
tá bom? Ele não fala a quantidade de participantes em nenhuma classificação lá em cima. Olha essa pegadinha da sua prova do Enseja. Pois é, tem que prestar atenção. E atividade lúdica, pois não prevê competitividade. Muito pelo contrário, xadrez é competitivo, né? Portanto, só sobrou a letra alternativa A, tá bom? O xadrez ele é considerado um esporte, pois possui regras institucionalizadas, tá bom? Questão número 8, letra A. Questão 9. Existe uma indústria que comercializa o fitness. O Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo, com um número maior que 23 mil unidades registradas na Associação Brasileira de Academias, ficando atrás somente dos Estados Unidos. É um número bem considerável, né, pessoal? Esse é um mercado próspero e lucrativo, alimentado pelo compartilhamento das rotinas relativas à prática de exercícios e alimentação saudável através das redes sociais. Bem bacana, ok. O crescimento do número de academias no Brasil, ele acontece por quê, pessoal? Então, vamos ver por que está crescendo, né? Segundo aqui o nosso texto. Custo acessível às diferentes classes sociais? Não muito, né, pessoal? Inclusive, a gente sabe, ele fala lá em cima, tá? Que o mercado é próspero e lucrativo. Né? Se é lucrativo, é porque não é barato, concorda comigo? E convenhamos, né? Realmente, por mais que você tenha uma ou outra academia aí que seja mais baratinha, né? Em termos gerais, você é um custo extra, né? Que hoje a maioria dos brasileiros não tem condições de gastar. Letra B, conscientização da população na busca por saúde. Seria interessante, né? Mas se a gente fosse isso, estava todo mundo correndo e estava todo mundo magrinho, né? Mas a verdade é que para você conscientizar não é assim tão simples. Mas isso é conversa para outra hora. Letra C, influência da mídia na valorização da estética corporal. Bom, quando a gente fala lá em cima, se você contar 4 linhas de baixo para cima, né, ele fala, esse é um mercado próspero e lucrativo, alimentado pelo compartilhamento das rotinas. Então, isso, pessoal, nada mais, através das redes sociais. Você que tem TikTok, Instagram, Facebook, você sabe disso, né? YouTube, né? Obviamente, aí assim, nas aulas aqui, você sabe. Tem um monte de gente falando de bem-estar, alimentação saudável. Então, hoje isso está na mídia, né? Está na mídia. E óbvio que a influência da mídia, ela influencia, tá? Então, segundo o texto, inclusive que está nas últimas 4 linhas, só pode ser a letra C de casa, tá? Questão número 9, influência da mídia na valorização da estética corporal. Só vamos ler a letra D por desencargo, né? Carência de espaços públicos para a prática, não é por aí, tá? Inclusive ele fala em locais fechados, tá? Letra D, questão 10. Essa foi provavelmente a última Copa do Mundo de futebol feminino em que o público teve a chance de ver o trio de veteranas, Marta, Cristiane e Formiga, né? Atuando juntas em campo. Formiga, que já chegou aos 41 anos e agora disputou sua 7ª Copa, não deve voltar aos gramados para o Mundial. No atual elenco da seleção feminina, por exemplo, são poucos jogadores que têm menos de 30 anos, sendo que no masculino essa faixa etária não é vista com tanta frequência entre os jogadores convocados para a seleção. Tá? A longa permanência de atletas no futebol feminino da seleção brasileira, numa faixa etária considerada avançada para o esporte, ocorre por quê, pessoal? O que vocês acham? Por que elas chegam nessa idade? Né? Pouca competitividade nos campeonatos? Não, o campeonato feminino é tão competitivo ou mais do que o masculino. Né? Letra B. Força do vínculo entre atletas e a seleção? Não necessariamente, tá? Inclusive o texto nem cita essa questão. Letra C, capacidade de adaptação e resistência muscular. Não. Tá? Inclusive, a capacidade de resistência, ela tem a ver com o organismo, não tem nada a ver, né? Se é masculino, feminino e tudo mais. Letra D, falta de incentivo para a modalidade. Total, né, pessoal? Você tem muito mais homens praticando futebol no Brasil do que mulheres, tá? Isso não é uma realidade do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos é o contrário, então não sei se você sabe. Muito mais mulher do que homem praticando futebol. Portanto, mas no Brasil, infelizmente, né, futebol feminino, que apesar do grande talento, tem poucas jogadoras, tá? Em termos de quantidade, inclusive, tá bom? Em termos de número de pessoas jogando, inclusive nas categorias amadoras e, claro, também reflete no profissional. Se isso acontece, né, você tem poucas atletas, logo elas têm que jogar por mais tempo porque não tem muita gente, tá?
Então, por isso que futebol feminino, elas têm que chegar, no caso, por exemplo, a Formiga, com 41 anos, tá bom? Então, questão número 10, letra D de dado, falta de incentivo para a modalidade. Quem sabe isso muda no futuro, né? Vamos torcer. Questão número 11, tá ali uma imagem, tá bom? Linguagem oral, linguagem de signos, respeito por cada língua. Então, a linguagem de sinais, né? A gente já falou. E sem querer eu acabei falando, né, da pergunta ali numa questão lá em cima, né? Então, se você viu a prova até aqui, não pulou as questões, você já vai ter mais facilidade. Os recursos verbais e não verbais indicam que o objeto da charge é. Tá vendo que eles estão dando a mão ali no meio da imagem. Ó, antes da gente continuar, relembrando, o que é um recurso verbal e não verbal? Verbal é texto escrito, não verbal, apenas a imagem. Tranquilo? Ok? Só para a gente lembrar. Tá? Então, vamos lá. Os recursos verbais e não verbais indicam que o objeto da charge é. Ou seja, qual que é o objetivo? Expor a disparidade do número de falantes da língua de diferentes línguas, exibir a realização de manifestações favoráveis a distintos idiomas, C. Sinalizar que as diferentes línguas devem ser respeitadas, ou D. Indicar que os distintos idiomas devem caminhar juntos. Tá vendo que há uma harmonia entre elas? Ou seja, o que acontece no meio da imagem? Você tem os dois se encontram, né? Você tem no meio, inclusive, escrito, né? Respeito por cada língua, e eles estão ali dando a mão. O que é isso? Que toda e qualquer forma ali de comunicação, da língua que é dita, elas devem ser harmonizadas, né? Devem se respeitar, devem estar juntas. Então, a própria imagem ela é muito clara em relação a isso. Portanto, a questão mais simples e mais objetiva que a gente pode marcar aqui, tá? É a letra C de casa, tá? É a letra C de casa na questão número 11, tá? Que é sinalizar que as diferentes línguas devem ser respeitadas. Questão 12, o autismo, vamos ver sobre o que ele está falando, tá? Ele vai explicar, né, que é um tipo de enfermidade diferente, né? Ele fala e vai contar uma história, né? Que ela é Maria, ela tem 4 anos e tudo mais. Lembra, toda vez que tem um texto em espanhol, vai nas palavrinhas-chave. Se você não sabe espanhol, né? Você não precisa entender. Ele fala que ela foi há 1 ano, foi diagnosticada com esse transtorno e tudo mais. Ela fala qual que é esse espectro, tá bom? Ela fala que o autismo não é uma enfermidade mental, tá aqui no terceiro, aqui, ó, tá bom? Mas sim uma alteração, né, do cérebro e tudo mais, né? E ela dá esses exemplos, né, da capacidade de socialização e interação, né, que as pessoas chamam e ela não vira, que ela não entende, que a linguagem para ela é um pouco diferente, né? E ela presencia, ela faz muitos movimentos repetitivos, entre outros sintomas, tá bom? Aqui de maneira bem genérica. A história em quadrinhos aproxima os leitores de uma problemática acerca da inclusão social, tá? Sua função consiste em quê? Vamos ler, tá? Lembrando para vocês que a gente está na questão número 12. Enaltecer as capacidades cognitivas de pessoas com TEA, apresentar informações para combater a discriminação contra autistas, empregar termos técnicos para descrever o autismo ou retratar as características de uma enfermidade. Bom, quando eles fazem esse quadrinho, pessoal, é justamente, né, para vocês, para todos nós, né, nos conscientizarmos, né, da questão do autismo, daquilo que ele é, daquilo que ele representa, né, e como é que ele pode, né, como a gente pode acabar com o preconceito e com os medos e tudo mais, né, e você ter ali uma inclusão social e tudo mais, tá bom? Ele não quer simplesmente citar o que é a doença, tá? Ou quer ensinar termos técnicos, nem nada do gênero, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B de bola, tá? Apresentar informações para combater a discriminação contra autistas. Simples e direto. Agora, umas questõezinhas de inglês, tá bom? Vamos lá. A palavra colorful é utilizada na 4ª estrofe do poema como uma exaltação a alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Ele vai falar no texto, né,
que cada um, né, todos nós nascemos e cada um em um diferente caminho, tá bom? E aí como nós nos apresentamos quando nós somos e aquilo que nós dizemos também, né? Nós somos ali de diferentes países ao redor do mundo e nós temos diferentes gêneros, né? Masculino e feminino. E nós temos diferentes tamanhos e cores e tudo mais. E cada um tem ali a sua diversidade, ok? E o caminho que ele diz, segundo o texto, né, na última estrofe, é um mundo mais colorido, digamos assim, diariamente. Ou seja, né, que a gente não tem ali essa segregação, muito pelo contrário, que a gente valorize ali a diversidade. Portanto, pessoal, quando ele fala isso, simplesmente, o que vocês acham? Globalização, patriotismo, diversidade ou companheirismo? Pô, exatamente. Questão número 13, só pode ser a letra C de casa, tá bom? Diversidade. Legal, tranquilo, simples. Você vê que as questões você não precisa saber, tá? Muito espanhol, inglês, é só você ir pelos substantivos ali que você consegue pegar. Eu passei uma lista para vocês na aula das poucas palavras que você tem que saber de inglês. Tá vendo que todas as palavras que estavam na lista estão aqui? Então, é só estudar aquela lista, pessoal. Não foi da minha cabeça que eu tirei, tá? Porque eu estudei todas as provas anteriores do Seja e vi que elas repetem. Então, não desperdiça isso. Questão 14. Goodbye, boy. Não é mais boa noite e nem bom dia. Só se fala good morning, good night. Né? Bom dia e boa noite. Já se desprezou o lampião de querosene. Lá no morro só se usa a luz da Light. Light, né, ele brinca com o nome da empresa também de eletricidade, né, no Rio de Janeiro, enfim. Vamos lá. Essa letra da canção de Assis Valente, famoso compositor brasileiro do século passado, já destacava o quê? Vamos lá ver? Emprego de palavras em inglês no cotidiano brasileiro. Você vê que ele fala, né? Good morning, good night, a própria light, né? Como o pessoal fala, light, como deveria ser, ou yes, ou seja, algumas palavras que já se utilizavam. Pode ser essa a questão. Vamos ver a B. Importância da iluminação pública nas favelas. Não, ele não fala sobre isso. Emigração dos brasileiros para o exterior. Também não. E educação dos moradores no morro. Não é só porque você fala good morning, good night, que é essa questão, tá bom? Inclusive ele fala isso na segunda linha. Portanto, a questão 14 só pode ser a letra A, tá bom? Letra A de amor, emprego das palavras em inglês no cotidiano brasileiro. Sua prova adora esse tipo de questão, né? Questão 15. Vacinação contra a paralisia infantil, 8 a 21 de junho, tá? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. O cartaz da campanha de vacinação contra a paralisia infantil foi criado com a finalidade de... Por que se cria, pessoal? Uma campanha de vacinação para crianças, com o Zé Gotinho ali todo moderninho, né? Do SUS ali no meio, né? Todo descolado, com um monte de criança ali e tudo mais. Por quê? Para divertir o público da campanha com a imagem do Zé Gotinha, para apresentar informações relevantes para os usufrutos desse direito para a população, dar orientações a respeito das propriedades terapêuticas da vacina, amenizar as crianças com medo de receber a injeção com a vacina. Vamos lá, vamos ser muito sinceros. Ele não faz uma campanha só para divertir o público, tá? Então a gente exclui a letra A. Apresentar informações relevantes para o usufruto desse direito para a população? Sim. Por quê? Porque no meio a gente tem o quê? A data, tá? E essa informação. E embaixo, qual é a idade que tem que ser vacinado, tá? Então, essa questão, obviamente, é a mais correta, tá? Letra B, apresentar informações relevantes. Letra C, dar orientações a respeito das propriedades terapêuticas. Não, ele não fala sobre a importância da vacina, por que é importante vacinar. Então, não pode ser a C. E letra D, amenizar nas crianças o medo de receber. Apesar de a data e o texto, pessoal, ele é direcionado basicamente para adultos, né? Para os pais que têm filhos, esse texto é direcionado, mas eu vou ser muito sincero, paralelo a isso, né? Você acaba também refletindo também nas crianças, tá? Essa alternativa D não está tão descabida assim.
mas a B é melhor, tá? Entre as duas eu ficaria com a B de bola. Foi essa, inclusive, que o RZ já marcou. Mas a D, confesso para vocês que não é assim tão errado. Inclusive, vacinação, hein, pessoal? Se você não se vacinou, vacine, pelo amor de Deus, hein? Tem gente... a gente teve aula sobre vacinação, hein? Vacinação, mais de 100 anos. Tem gente ainda acha que vacinação não dá certo, pessoal, pelo amor de Deus. Então, se você não se vacinou, seu filho, sua criança aí não vacinou, por favor, vacine, tá bom? Questão 16. Fim do nepotismo. Tadinho, tô novo e já desempregado. Ok, na charge aqui, né, pessoal? A palavra desempregado, usada na charge, contém o prefixo des, né, que apresenta vários sentidos implícitos. Neste contexto, seu significado é o quê? Pessoal, uma pessoa que tira o prefixo des, o que ela fica a palavra? Fica a palavra empregado. Ou seja, uma pessoa que tem emprego. Quando a gente coloca uma palavra des, né, nesse caso, desempregado, o que significa? Aquela que não tem emprego, tá bom? Então, o des, ele tem a ideia de oposição, tá? Simples assim. Logo, a única alternativa só pode ser a letra A de amor, tá? Letra A, oposição. Não é separação, nem intensidade, nem afastamento. Então, assim, simples desse jeito, tá? Questão 17. Lira, lembrando, né, pessoal, você não pode perder tempo nas suas questões, tá bom? Então, questão 17. Lira do amor romântico ou eterna repetição. Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam: quem tem amor, tem coragem. Atirei um limão na água, mas depois me arrependi. Cada peixinho assustado me lembra que já sofri. Atirei um limão na água, fez-se logo um burburinho. Nenhum peixe me avisou da pedra no meu caminho. Atirei um limão na água, foi levado na corrente. Senti que os peixes diziam: hás de amar eternamente. Ok? Carlos Drummond de Andrade. Poema chamado Amar se aprende amando. Pessoal, nesse poema é possível estabelecer referência a uma cantiga de roda tradicional da cultura brasileira, né? Vocês viram as rimas, vocês devem ter se lembrado. O verso que evidencia a relação entre o poema e a música e a cantiga de roda que todo mundo conhece, qual que é? Né? Atirei um limão na água, quem tem amor tem coragem, nenhum peixe me avisou, há de amar eternamente. Bom, caso você nunca tenha... Se você já ouviu, você já matou a questão, né? Agora, Heitor nunca ouviu. Então é só você ver aquilo que repetiu. Na primeira linha de cada estrofe, no primeiro verso, ele sempre repetiu o quê, pessoal? Atirei um limão na água, né? Primeira, quinta, na nona e na 13ª linha, ok? Atirei um limão na água. Logo, né? Essa é o que vai evidenciar essa repetição. Logo, alternativa 17, só pode ser a questão da letra A de amor. Então, pode repetir 2 vezes a alternativa? Claro que pode, tem problema nenhum, tá? Não ligue para a quantidade de questões na sua prova. Ela é mais ou menos balanceada, mas não é 100%, tá? Questão 18. Campanha no agasalho, o inverno nunca falha. Para nossa sorte, a sua solidariedade também não. Para tentar manter os níveis de arrecadação registrados nos últimos anos, a campanha no agasalho em questão utilizou um argumento verbal, baseado na... Lembrando, pessoal, o argumento verbal é texto escrito, tá? Que foi o argumento que eles utilizaram? Letra A, carência financeira dos necessitados. B, compaixão humana pelos menos favorecidos. C, comparação entre um tipo de agasalho e a proteção para ele oferecida. Ou letra D, repetição de um acontecimento da natureza e de um comportamento humano. O que vocês acham? Né? Quando ele fala, né, agora você tem que prestar bastante atenção para não errar, tá? Quando ele fala, o inverno nunca falha, ele está falando, pessoal, de algo da natureza, certo? Ou seja, que vai além das capacidades humanas, certo? O inverno sempre vai ter, ok? O inverno nunca falha, esse é um aspecto da natureza que não depende da questão humana. Porém, depois ele fala que nós, como humanos, podemos fazer outra coisa, ou seja, para a nossa sorte, a sua solidariedade também não. Ou seja, ele faz, né? Ok, apesar da natureza ela existir, esse contexto e tudo mais, nós também podemos fazer a nossa parte. Mas nós não impedimos o quê? Que o inverno aconteça. Tá bom? Então, ele fala, a alternativa só pode ser a letra D, tá? Repetição de um acontecimento da natureza e de um comportamento humano. Legal, tranquila também, né? Você vê que sua prova ela altera bastante entre questões mais fáceis e questões mais difíceis. Faz parte do show, tá? 19.
mas baguri, tu é casca grossa. A língua portuguesa, aqui pessoal, de duas regiões, né? Pessoas de duas regiões diferentes do Brasil, né? Uma do sul e a outra ali do sudeste. A língua portuguesa manifesta a heterogeneidade social, regional e histórica do seu povo. Ou seja, né, você tem várias formas de se comunicar dentro da própria língua portuguesa, né? As variedades linguísticas, que a gente aprendeu em aula de maneira bem insistente, aliás, são a expressão dessa heterogeneidade. No uso linguístico feito na chart, identifique-se a variação o quê, pessoal? A variação social, regional, etária ou profissional. Tranquila, né? Quando ele fala de diferentes regiões do país, né? Alguém do sul e alguém do sudeste, através das expressões, né? Mas baguri, tu é casca grossa, né? São diferentes regiões do Brasil. Portanto, é simples, é uma variação regional. Não tem a ver etária, ou seja, com a idade, não tem a ver com questão social, que é mais rico ou mais pobre, e nem tem a ver com o diploma que a pessoa tem, né? Questão profissional. Portanto, só pode ser a letra B de bola, regional, questão 19. Questão número 20. A professora escreve no quadro A mais B elevado a E. Depois pede o Joãozinho que vá ao quadro e expanda, olha atenção, hein? Expanda a expressão. E ele obedece. Ele, em vez de fazer, né, multiplicar A vezes N, depois B vezes N, não. O que ele faz? Ele simplesmente aumenta o tamanho, tá bom? Entre os espaçamentos ali das letras e do mais. Resposta de Joãozinho, a solicitação da professora, indica que ele relacionou a palavra expanda ao sentido de quê, pessoal? Sentido de elevação? Não, se ele colocasse a expressão muito acima, aí seria elevação. Dilatação, opa, legal, né? Quando você dilata, você aumenta a área. Tá? Então, separação, não. Se ele colocasse o A de um lado e B do outro, aí seria. Tá? Reduplicação também não pode ser, porque senão ele ia repetir duas vezes a questão. O A mais B elevado a ele. Portanto, a questão número 20 aí só pode ser a letra B de bola, tá? Dilatação. Tranquila também. Questão 21. Beto Boleiro. Na sexta eu mato no peito. No sábado ganho no grito. Domingo levo no bico. E o resto da semana empurro com a barriga. Na tirinha, Beto Boleiro descreve como é a sua rotina semanal. A partir do segundo quadrinho, o pronome eu foi omitido. Por quê? Né? Vamos lá. Na primeira ele fala eu mato no peito. Agora, nos outros três, ele não fala o eu. Né? O que isso significa no texto? Tem algum significado? Vamos lá. Quando a gente faz isso, nosso verbo ele fica como nossa expressão. Se você teve aula de sintaxe e estudou certinho como eu passei para vocês, a gente chama de sujeito oculto. Tá? Ou seja, você não precisa, na verdade, escrever o pronome, o eu nesse caso. Tá? Por quê? Porque o próprio verbo, quando ele fala ganha no grito, quem ganha no grito? Eu, só pode ser o eu. Leva no bico, ou seja, quem que pode levar? Apenas eu. O resto da semana empurro. Quem que pode empurrar? Apenas eu. O eu já está implícito nisso, tá bom? Então, vamos lá. Alternativa A. Atividades descritas são corriqueiras na vida do leitor. B. Informações presentes nos verbos identificam quem fala. C. Marcas da primeira pessoa são desnecessárias em metáforas sobre futebol apenas? Não. Letra D. Indicação de primeira pessoa são exclusivamente expressas por pronomes. Pessoal, como a gente viu, né, não necessariamente. Portanto, só pode ser a letra B de bola, tá? Informações presentes nos verbos identificam quem fala. O próprio verbo, os verbos que aparecem, né? Mato, ganho, levo e empurro, ele já tem ali o seu sujeito, o eu implícito. Explícito no primeiro caso e implícito no segundo, terceiro e quarto. Tá bom? Então, questão 21, só pode ser letra B de bola. Informações presentes dos verbos identificam quem falar. Questão 22. Super-heróis, esses das histórias em quadrinhos, não surgem por acaso. Sempre há um contexto histórico qualquer que acaba por precipitar seu surgimento. O Super-Homem, por exemplo, apareceu logo depois da Grande Depressão. Do que mais os Estados Unidos necessitavam, naquele momento, se não super-homens? Um imigrante de outro planeta que se junta ao esforço da reconstrução da economia americana e dali em diante estará presente em praticamente todos os eventos políticos, sociais e econômicos relevantes. Clark Kent é uma metáfora da força extraordinária do homem comum. Outro exemplo é o Capitão América, nascido na Segunda Guerra
ele aparece literalmente socando Hitler. Martin Luther King inspirou Falcão e Luke Cage, os primeiros super-heróis afro-americanos. A verdade é que há séculos as histórias de heróis, super ou não, servem para traduzir os dilemas das sociedades para nós mortais. É o que dizem os estudiosos. Os exemplos citados no texto são empregados para mostrar que os super-heróis, vamos ver, A. Nascem de necessidades sociais, B. Despertam a imaginação infantil, C. Promovem a união dos povos ou D. Revelam a alma humana. Basicamente, pessoal, quando ele fala de todos os problemas sociais, né, nos dois casos, nos dois exemplos, ele fala muito da questão social americana, né, da sociedade americana. Ele fala que toda vez que a questão social, inclusive cita, né, a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passa por alguma necessidade social, né, os super-heróis eles surgem. Então, através dos problemas sociais que acontecem, é que nascem os super-heróis. Portanto, que questão fala isso? Que na 22 é a letra A de amor, tá? A de amor nascem de necessidades sociais. Questão 23. Escola é uma coisa, educação é outra. As duas nem sempre se sobrepõem. Estando ou não na escola, é sempre sua tarefa melhorar a sua educação. Você tem que ser curioso com relação ao mundo em que vive. Confira, investigue cada referência, vai mais fundo do que qualquer outro. É assim que você irá em frente. No texto, a expressão coloquial utilizada para aproximar-se do leitor fica evidenciada em A. Escola é uma coisa, B. Estando ou não na escola, C. Investigue cada referência ou D. Vá mais ao fundo. Pessoal, que expressão... Primeiro você tem que saber o que é expressão coloquial, né? Para responder essa questão. É aquela do nosso dia a dia, tá bom? Né? Qual das 4 expressões, você nem precisava ter lido o texto muito bem para entender, para responder essa, tá? Qual é a alternativa que das 4 que é mais utilizada no nosso dia a dia e tudo mais, que é mais coloquial, que é mais corriqueira? É a D, tá bom? D de dado, vá mais ao fundo, tá? D de dado. Questão 23, só pode ser essa. Questão 24, estamos quase acabando a nossa prova, hein? Vamos continuar. Questão 24. Receita Federal paga hoje as restituições do quarto lote de imposto de renda de 2019. Também estão no lote restituições de 2008 a 2018, que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Para saber se teve declaração liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar a Receita Fone, número 146. Também é possível checar pelo aplicativo Pessoa Física disponível entre os sistemas Android e iOS. Os recursos linguísticos empregados nesse texto o caracterizam como, pessoal, só a primeira palavra de cada uma das alternativas. Esse texto é uma reportagem, é uma notícia, é uma declaração ou é um manual? Né? Lembra que a gente teve aquelas aulas explicando cada um deles? É justamente para você acertar esse tipo de questão, tá bom? Ela é uma reportagem, reportagem conta fatos, ok? Notícia, né? Ela vai falar de informações pontuais necessárias. D, uma declaração. Eu declaro que... Não, também não. E D, manual. É uma receita que está explicando como é que constrói, sei lá, alguma coisa? Também não. Então, a questão 24, pessoal, você que acompanha as aulas, fácil, 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 né? A letra B de bola, a questão 24, só pode ser notícia, pois revela informações recentes sobre um fato. Ponto final. Tá bom? Questão 25. Meus pais me deram um novo celular. Meu tio me deu um Xbox. E meu avô ali deu um carrinho. Tá bom? Um caminhão, na verdade. Como elementos que caracterizam este cartoon, as linguagens verbais e não verbais combinam-se para construir uma crítica ao. Você vê, né, que eles estão segurando ali o objeto. O terceiro rapaz ali, ele inclusive nem fala, né, do caminhão, mas a imagem você consegue deduzir isso. Concorda comigo? Beleza. Enquanto no primeiro fala do celular, tem um celular, o segundo o Xbox está ali um controle e assim por diante. Com elementos característicos de cartoon, as linguagens verbais e não verbais combinam-se para construir uma crítica ao excesso de presentes dados às crianças, B, valor de presente dado pelo avô ao menino, C, predileção das meninas por celulares em vez de games, ou D, preferência das crianças de hoje por brinquedos eletrônicos. O que vocês acham? Ele não fala, presta atenção, hein, na quantidade de presentes. Fala, estão ganhando muito, estão ganhando pouco. Tanto é que todos ganharam um presente.
Então a gente exclui a A por isso. B. Valor do presente dado pelo avô do menino. Realmente, né? O contexto até poderia indicar isso. É daquelas alternativas que a gente deixa ali reservado, tá? C. Predileção das meninas por celulares em vez de games. Não, isso não é a questão fulcral aqui do texto. Podia, inclusive, ser invertido. O menino ganha no celular, a menina no Xbox e tudo mais, tá? Mas, o que tem em comum entre a primeira e a segunda criança? São brinquedos eletrônicos que dependem de energia, enquanto o terceiro não, tá? Então, a questão 25, olha só, preferência das crianças de hoje por brinquedos eletrônicos. É hoje o contexto atual, tá? Essa é a realidade. Portanto, a questão 25 só pode ser a letra D de dado. Questão 26. Prezado trabalhador, o trabalho é importante para nossas vidas, porque dele tiramos o nosso sustento e nossa identidade. Mas antes de aceitarmos o emprego, precisamos nos atentar se seremos tratados de forma digna, porque infelizmente nem sempre isso acontece. Em muitos casos, o trabalhador pode ser explorado e seus direitos desrespeitados. Por isso, antes de aceitar um trabalho, informe-se bem sobre ele. Se já tiver trabalhado com esses direitos e se proteja de situações de abuso e violações. O trabalho decente é um direito de todos nós. E aí aparecem alguns direitos dos trabalhadores garantidos por lei. Recebimento regular de salário, descanso semanal, férias, intervalo para as refeições, carteira de trabalho assinado e recolhimento de impostos por parte do empregador. Nem sempre isso tudo acontece, né, pessoal? Mas deveria, tá? Integrantes de uma guia de orientações para os trabalhadores, o texto apresenta informações que orientam, esclarecem, denunciam ou criticam o pessoal. Qual das quatro que vocês acham? Né? Orientam a respeito das garantias? Legal, é isso que ele está fazendo. Está falando, olha, você precisa ter esses direitos, né? Se você não tem, você tem que fazer isso, isso e aquilo, ok? Letra B, esclarece sobre os impostos. Não falou de imposto nenhum aqui, tá? Não falou de porcentagem, não falou nada disso. Denuncia os casos. Não falou, olha, fulano de tal, teve uma vez, não. Não teve uma denúncia. E critica as condições precárias. Não, ele fala, caso você não tenha, não fala que todos os trabalhadores sofrem isso. Portanto, na questão 26, a alternativa melhor só pode ser a letra A de amor, tá? Orientam a respeito das garantias legais dos trabalhadores. Questão 27. Tatuapé, o caminho do tatu. Uma das mais intrigantes invenções humanas é o metrô. Não digo que seja intrigante para um homem comum, acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros ou com a paciência constante do rio que segue seu fluxo rumo ao mar. O tatu da floresta tem uma característica muito interessante. Ele corre para sua toca quando se vê acuado pelos seus predadores. O tatu metálico da cidade não tem esse medo, né? Então ele compara o tatu da floresta, o bicho, tá, pessoal, com um tatu de metrô, ok? Como se fosse simbolizando, digamos assim, um tatu, tá bom? É ele quem faz o seu caminho, mostra a direção, rasga os trilhos como quem desbrava. Ele que segue levando pessoas para os seus destinos. Alguns sofrem com a sua chegada, outros sofrem com a sua partida. Andando no metrô que seguia rumo ao Tatuapé, fiquei irando os prédios que ele cortava como se fossem árvores gigantes no concreto. Não vi nenhum tatu e isso me fez sentir saudade de um tempo em que a natureza imperava nesse pedaço de São Paulo habitado por índios puris. Crônica de autoria de um escritor indígena, o texto traz uma reflexão sobre o significado da palavra tatuapé, que nomeia uma estação de metrô de São Paulo. Nessa reflexão, torna-se evidente que 4 alternativas, vamos ver qual que é a melhor. A. Indígenas se ressentem do uso inapropriado da palavra tatuapé? Não, em nenhum momento ele fala isso no texto, pessoal. Que os indígenas não gostam que se utilizem da palavra tatuapé? Não. Então não pode ser essa alternativa. Beleza? Simples assim. B. Palavras de origem indígena estão presentes no cotidiano brasileiro. Nossa, isso é muito verdade, pessoal. É muito verdade, né? A gente tem um monte de palavras na nossa língua, né? Falou aqui do tatuapé, tem Ibirapuera, tem bilhões aí de palavras. Então, olha, vai ser difícil ter uma alternativa melhor que essa, mas vamos ver. Brasileiros ignoram o sentido da palavra indígena na língua portuguesa. Não, nunca. Pessoal, aliás, isso é para a tua vida, tá? Toda vez que tiver uma questão assim genérica, todos os brasileiros ignoram o sentido da palavra. Nunca é a alternativa correta. Vamos falar a verdade, né? D. Sentidos da palavra tatuapé são semelhantes para moradores da cidade da floresta. Não, ele fala inclusive que há um
significado diferenciado, digamos assim, né? De forma mais poética. Portanto, a questão 27 só pode ser a letra B de bola. Palavras de origem indígena estão presentes no cotidiano brasileiro. Beleza? Questão 28. Tá ali uma sereia, né? Não fique enfeitiçado e tenha as fake news. Busque a fonte das notícias e pesquise em outras publicações. Ou seja, não é tudo que a gente lê que é verdade, pessoal. Vocês têm que buscar. Na onde está vindo isso? Inclusive quando vocês tiverem que estudar, tá bom? Toda vez que vocês estiverem estudando alguma coisa, inclusive seja, verifique a fonte, verifique onde você está indo. Tem que estudar em um local de confiança. Por isso que eu agradeço vocês estarem aqui no Conquiste Seus Sonhos, beleza? Com o objetivo de combater a divulgação de notícias falsas, o texto estabelece diálogo com uma história do folclore, né? Da sereia. Por quê, pessoal? Vocês lembram disso? Porque as sereias, né, também, segundo a lenda, né, elas lubrificavam ali os pescadores, contavam uma historinha para depois levar para o fundo do mar, tá? Bom, essa referência é marcada pelo A, uso da palavra publicações, B, utilização de expressão fonte, C, emprego do símbolo de proibido, ou D, imagem de uma figura imaginária. Porque, olha, ele quer saber, né? Qual é a expressão que indica o folclore? Pessoal, a única coisa que tem um folclore aqui é essa sereia que está no meio da imagem, tá bom? Então, essa é a imagem de uma figura imaginária aqui da sereia. Portanto, a questão 28, fácil, desse jeito, simplesmente, tá? É a letra D de dado, tá bom? Questão 29, texto 1 e texto 2. O primeiro é verbal e não verbal e o segundo apenas verbal. Em relação ao texto 1 e 2, estabelece um sentido de complementariedade. Então, o texto 1 vai completar o texto 2. Vamos ver. Texto 1. Você já considerou a possibilidade de ser um doador? Fale com seus familiares sobre a sua vontade de ser um doador de órgãos. Você sabia que a doação de córneas pode ser feita em até 6 horas após o óbito? Setembro Verde, mês nacional da sensibilização de doação de órgãos. Então, está falando, né, sobre para as pessoas fazerem, serem doadores de órgãos. Legal. Texto 2. Entenda a doação de órgãos. Então, o 2, pessoal, já vai explicar como é que se faz a doação de órgãos, tá? Doador vivo. O transplante entre vivos é autorizado somente para cônjuges ou parentes até 4º grau. Pais, irmãos, netos, avós, tios e sobrinhos e primos. Pessoas com grau de parentesco mais distante ou sem relação consanguínea depende de uma autorização judicial. Quando o doador já é falecido, o passo principal para que seus órgãos e tecidos sejam doados após sua morte é conversar com a sua família e deixar bem claro o seu desejo. Não é necessário deixar nada por escrito, mas seus parentes devem se comprometer a autorizar o procedimento após a morte. Em relação ao texto 1 e 2, estabelece o sentido de complementariedade. Ao detalhar os aspectos sobre quem pode ser doador, falar sobre a permissão da família para a doação, C, indicar que devemos informar a decisão aos familiares, ou D, mencionar o nome da campanha em que estão inseridas. Pessoal, o que um texto fala, o que o outro não fala, ou seja, que vai complementar, né? O texto 2, ele fala justamente quem pode ser doador. Então, ele vai separar os doadores vivos, os doadores falecidos e como ser doador. Portanto, questão, nesse caso, só pode ser a letra A, tá? Detalhar aspectos sobre quem pode ser doador. Você vê que apesar de um texto ser grande, assim, né, uma imagem e tal, nada, pessoal, só fazer tranquilo que dá certo, tá bom? Questão 30. Em nossa língua, diminutivos e aumentativos, lembra que a gente estudou isso em aula? Beleza. Tem conotações que expressam a brasilidade. Lembrando, né, diminutivo, né, você diminui, aumentativo você aumenta. Ok. Pequenez se associa à fraqueza, carência de amparo e imploração de amor. Tudo isso associado tradicionalmente à feminilidade. Por isso, os nomes de mulheres frequentemente resvalam para o diminutivo, Joaninha, Lourdinhas e Ilminha. Mais raramente, os nomes de homens assumem diminutivos que se reportam exatamente a quando eram pequenos. Olha só, hein? Meninos, e o diminutivo terá pegado para o resto da vida. Esses nomes próprios, no aumentativo, são outra conotação da brasilidade. Quando se faz um grande edifício, sobretudo para esporte, nele se coloca um nome de homem no aumentativo. É Almeidão, é Pelezão. É a vontade de dizer que tudo é não apenas grande, também forte, prepotente quase. Não faltam obras públicas feitas por mulheres na política, faltam nomes delas no aumentativo. Seriam obras de Martona, de São Paulo,
de Cosetona, de Campina Grande, mas tudo isso soa mal para referir-se a elas. A discussão proposta na crônica associada ao uso de diminutivo e aumentativo ao preconceito social. Essa afirmação, pessoal, evidencia-se no trecho de letra A. Diminutivos e aumentativos têm conotações que expressam a brasilidade. B. Os nomes de homens assumem diminutivos e se reportam exatamente a quando eram pequenos. C. Não faltam obras públicas feitas por mulheres na política. D. Faltam nomes delas no aumentativo. Pessoal, onde que está falando sobre a questão do aumentativo e diminutivo? Ou seja, que as mulheres, quando tem os nomes no aumentativo, tem outra conotação. É justamente na letra D, tá? Quando ela fala, aqui a frase ela é bem direta, né? Falta o nome delas no aumentativo, direto e reto, tá bom? Então a questão 30 só pode ser a letra D de dado. Pessoal, encerramos então nossa prova de língua portuguesa aqui para o Enseja 2020. Lembrando que essa foi a última prova que saiu, tá? Apesar de ter sido feita em 2021, finalzinho de 2021, ela se chama Enseja 2020. Qualquer dúvida, pessoal, já sabe, só escreve aqui nos comentários ou manda o WhatsApp direto para mim. Eu tenho aqui nos comentários, pessoal, um material aí, um método para vocês passarem, um método aí para ajudar vocês. É totalmente de graça, só você clicar no link e fazer o download, tá bom? Então façam isso. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Não esquece de dar o like, comenta aqui embaixo. Pessoal, essa interação com o vídeo faz com que o YouTube entregue para outras pessoas. Então, por favor, faça isso, tá? E olha, divulga, compartilha para que mais e mais pessoas tenham acesso a este vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, Heitor, não entendi uma questão. Eu acho que, olha, e alternativa X e Y, pode explicar de novo? Sem problema nenhum, tá bom? Escreve aqui embaixo, manda áudio, escreve para mim no WhatsApp. Estou aqui para te ajudar. Manda e-mail, o que você se sentir melhor, tá bom? Muito obrigado de coração por ter assistido esse vídeo. E a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.